Olá! Quem me acompanha sabe que o Bluestrass este mês de agosto completa 18 anos. Nestes 18 anos muita coisa foi publicada, também existiram momentos em que não publiquei porque a vida acontece e a nossa atenção tem de ser canalizada para momentos importantes, tal como acontece com o nascimento dos nossos filhos, por exemplo. Hoje vou apresentar-vos o meu blog da maneira que o fiz no passado mês de abril para o júri do processo RVCC para a conclusão do 12º ano. Na conclusão deste processo tínhamos de apresentar ao júri algo que gostássemos, fosse a nossa profissão, a nossa família, as nossas viagens ou os nossos hobbies. Podia ter apresentado muitas coisas, matéria não me faltava, mas decidi apresentar o meu blog porque é algo que faz parte de mim e também do meu crescimento. Antes de vos falar sobre o Bluestrass, para quem não tem ideia, dizer-vos que os blogs apareceram no início dos anos 90, mas ainda não com o conceito que hoje conhecemos. Basicamente, um blog tratava-se de uma página ou de um diário pessoal, mas as tecnologias levaram os blogs muito mais além e hoje até grandes empresas têm o seu blog numa forma de expandir e alcançar mais público. Sobre o meu blog, o Bluestrass, ele foi criado em 20 de agosto de 2006. O nome deriva da criação de uma coleção de bijuterias com esse mesmo nome. Este blog encontra-se na plataforma Blogger, que foi criada pela empresa Piralabs. A criação desta página não seria possível sem a ajuda imprescindível do meu marido, que já na altura era informático. Para mim, esta página não é necessariamente um diário digital, mas antes a concretização de um sonho, o de ser jornalista. Isto porque o Bluestrass, sendo um blog generalista, consegue abranger várias áreas do jornalismo, desde a escrita de textos a artigos próprios, entrevistas, entre outros assuntos. Começando então a apresentação do meu blog. Começo por falar-vos da escrita. Começando então pela escrita, conto-vos que, através dela, consigo dar voz às minhas ideias e opiniões, falando de temas que me tocam, mas também escrever outro tipo de textos de autor, como foi o caso do Crismas, a Aldeia Luminosa do Natal, que começou por ser um conto de Natal publicado no blog e que mais tarde deu origem ao meu primeiro livro editado em dezembro de 2020. Os meus textos escritos nesta página também já deram origem a um contrato de publicação no jornal digital Amaral Mídia. Desde o início do blog, que a minha forma de escrever foi-se modificando, também porque a vida me foi fazendo ver o mundo com outros olhos. No entanto, os meus princípios de vida estão lá, a honestidade, a verdade e a simplicidade. Para escrever sobre certos temas, isso implica sempre uma pesquisa prévia e uma análise de conteúdo, de forma a garantir que aquilo que escrevo são informações corretas e verdadeiras. Estes textos tanto podem ser escritos previamente num portátil, nas notas do telemóvel, como também numa simples folha de papel. Falando sobre a fotografia. O Bluestrass não é só o conteúdo escrito, pois numa altura em que a imagem pode comunicar e dizer muito mais que muitas palavras, muitas são as fotografias tiradas e colocadas por mim nesta página. Fotografar é definitivamente uma das minhas paixões. Em arquivos, devo guardar umas largas dezenas de fotografias de tudo um pouco, desde fotografias de família, de espetáculos, de paisagens e monumentos, ou seja, de tudo um pouco. Sempre que penso em fotografia, a minha visão é sempre captar algo que nunca antes fiz. Para criar estas fotos, tanto posso utilizar a máquina fotográfica como muitas vezes o telemóvel. Semanalmente, tenho uma rúbrica de nome Momentos de Vida, onde coloco uma ou mais fotografias tiradas nos dias anteriores ou eventualmente retiradas do meu arquivo fotográfico, explicando sempre o porquê daquela foto ou fotos serem especiais para mim. Explicar onde foi tirada e termino essa rúbrica sempre com um pensamento alusivo à foto. Esses pensamentos tanto podem ser meus, como de ilustres figuras da escrita
e até de outros meios, ou até desconhecidos. Como as fotografias, também costumo lançar uma vez ou até mais vezes desafios fotográficos, normalmente na página que o blog tem nas redes sociais, o Instagram, tanto o Instagram como o Facebook, criando assim uma maior interação entre o público que me segue e que me lê. Culinária. A culinária é uma das minhas apostas desde a criação do Bluestrass. Isto porque sempre adorei cozinhar e fui buscar essa inspiração à minha mãe, que era uma exímia cozinheira. É uma área onde me sinto bastante à vontade. Gosto de cozinhar um pouco de tudo, mas principalmente bolos e sobremesas, apesar de não os comer. Tenho receitas próprias, como é o caso da minha granola caseira, sem adição de açúcar, e também o bolo do peso. Também recrio receitas, alterando, por exemplo, o peso da farinha por outros ingredientes, criando sempre novos sabores e texturas. Semanalmente, as minhas receitas são publicadas na rúbrica Na Cozinha Mando Eu e penso que são muito bem aceitos por quem me lê. Falando das entrevistas. Esta rúbrica já tem um lugar cativo no Bluestrass desde março de 2018. Ao todo, até à última entrevista, já entrevistei 48 pessoas nas mais variadas áreas. Escolho os meus entrevistados porque acho que têm algo para contar, para dar a conhecer ao mundo. Podem ser apenas mulheres que, pelo seu percurso de vida, se destacam como mães, como profissionais, como também podem ser cantores, bailarinos, fotógrafos, atrizes ou artesãs. O importante é que tenham algo para contar e que possam servir de inspiração para quem os lê. Estas entrevistas podem ser feitas através do habitual pergunta-resposta, como também através de um direto no Instagram ou ainda através da rúbrica Ora Agora Falas Tu, onde o ou a convidada escreve um texto sobre algo que lhe diz respeito, por exemplo, sobre a dança ou sobre a sua paixão pela fotografia. Através destas entrevistas, consigo chegar a mais pessoas, não só a quem já me segue, mas também ao público dos meus convidados, criando uma onda de partilhas incrível. Teatro. A arte do teatro, que já me acompanha há mais de 20 anos, também faz parte do Bluestrass, desde relatos de peças que fui vendo ao longo dos anos, até textos teatrais que fui escrevendo. No blog existem alguns destes textos, alguns apenas excertos, mas também textos escritos na íntegra, como o caso do monólogo A Solidão de Nevena, que foi escrito em 2022 pelas comemorações do Dia Mundial do Teatro, para ser publicado no jornal digital Amaral Mídia. É um texto intimista que fala sobre o stress pós-traumático de uma mulher que viveu as agruras da guerra. Neste mesmo texto, a dita mulher passa de criança a jovem mulher até chegar à idade de uma mulher idosa. Não escrevi, obviamente, com conhecimento de causa, apenas me inspirei na guerra da Ucrânia, sem nunca falar diretamente da mesma. E apenas dei asas à imaginação. O post deste texto foi um dos mais visitados e comentados, não diretamente no blog, mas na página do Instagram. Também costumo recriar figuras históricas como a Frida Kahlo, Edith Piaf e mais recentemente a Natália Correia. O teatro tem esta capacidade fantástica de nos tornar em pessoas que nada têm a ver connosco. E eu no blog tento sempre que me é possível passar um pouco dessa magia que é o teatro. E pronto, assim é o Bluestrass, um blog generalista que fala um pouco de tudo e um pouco de nada. Quem o lê e acompanha, mesmo que não me conheça pessoalmente, fica assim a conhecer um pouco de mim. Agradeço a todos que me acompanham desde o início até aos leitores mais recentes. Que venham outros 18 anos. Beijos e abraços para todos. A vossa Sandra C.